Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem? Espero que sejam super animados para a nossa aula de hoje para continuar falando sobre o tema da consciência negra, né? A gente viu várias informações importantes, principalmente de como as populações africanas chegaram no Brasil, de como aconteceu a escravidão, e hoje a gente vai focar em alguns outros assuntos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da nossa aula. Então, os objetivos são entender o que foram os quilombos e seus principais representantes no período da escravidão, realizar leitura e interpretação de textos sobre o assunto, relembrar o conceito de sinônimo e antônimo e, além disso, conhecer expressões racistas utilizadas comumente na sociedade para a mudança de hábitos. Então, vamos começar por aquela atividade que vocês sempre fazem, que é o registro no caderno da data. Então, hoje é dia 25/11/2020, a gente já está na última semana de novembro, quase acabando o ano, né? O nome completo, nesse momento vocês podem escrever só o primeiro nome, depois completa as informações, não esquecendo da letra maiúscula. Coloca aí, aula de língua portuguesa, e o tema da nossa aula é o mesmo da semana passada, que é a consciência negra. Então, preencha aí no caderno. Caso não dê tempo, depois volta, né, e termina essas informações, porque elas são sempre as mesmas, então vocês já devem aí ter decorado tudo aí, que está tudo dentro da cabecinha. Então vamos começar falando sobre os quilombos. Na aula passada a gente falou muito rapidamente sobre esse local, né? Os quilombos eram os locais de refúgio dos escravos, de quando eles conseguiam fugir dos lugares onde eles eram escravizados, tinham que trabalhar à força. E agora a gente vai ver um pouquinho da história desse lugar e os principais representantes, né, que são muito importantes aí para a cultura afrodescendente. Então vamos ver. Os quilombos eram agrupamentos populacionais formados por escravos foragidos de fazendas coloniais. Nesses locais, muitas vezes escondidos em meio à mata, os ex-escravos se organizavam para garantir sua subsistência e a reprodução da cultura de seus ancestrais africanos. No entanto, esses lugares eram frequentemente alvo da violência dos senhores de escravos que procuravam retomar o controle de seus escravos foragidos. Então pensa só, se eles fugiam do lugar, obviamente os senhores de escravos, né, eles não ficavam nem um pouco contentes com o que acontecia. Por quê?
porque era dinheiro que eles estavam perdendo. Eles acabavam comprando esses escravos. E uma informação muito interessante de ser dada para vocês, e também muito triste, né, é que esses escravos eles tinham um documento de pertencimento aos seus donos. Então, por exemplo, quando um grande senhor de escravo morria, o escravo passava a pertencer para o seu filho como se ele fosse uma herança. Então, olha só, né, o quanto os escravos foram aí viraram um objeto, né, dos seus donos, e aí iam passando de dono de um para o outro aí por gerações da família. Aqui vocês estão vendo duas imagens que mostram aí como mais ou menos eram os quilombos, né, que eram nas matas, tinham várias proteções, porque obviamente, os senhores de escravos iam descobrindo os lugares onde ficavam, né, os quilombos, então eles armavam algumas armadilhas para tentar impedir aí o ataque desses senhores feudais. Vamos prosseguir. O quilombo de Palmares, né, existiram vários quilombos, mas o de Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, é uma das mais famosas comunidades de escravos foragidos da nossa história. Seu último líder foi Zumbi dos Palmares, nascido no quilombo, mas capturado por colonos portugueses quando ainda era criança. No final do século XVII, o quilombo foi alvo de diversos ataques de bandeirantes. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi caçado e morto. Sua cabeça foi exibida em praça pública para desencorajar os outros escravos. Então, quando o Zumbi foi capturado aí pelos senhores de escravos, eles fizeram algo muito ruim, né? E acabaram aí usando a morte do Zumbi como um alerta para os outros escravos, né? Quase que eles queriam dizer, não fujam, porque essa situação pode acontecer com vocês de novo, também, né, no caso. Desde a década de 70, a data do falecimento de Zumbi tem sido utilizada para relembrar as condições desumanas da escravidão no Brasil e as formas de resistência dos povos escravizados. Mais recentemente, leis estaduais e municipais criaram um feriado no dia 20 de novembro com o objetivo de valorizar a cultura negra e reconhecer a contribuição de ex-escravos e seus descendentes para a história do Brasil. Então, agora a gente sabe que a data do dia 20 de novembro faz referência ao dia em que Zumbi dos Palmares, o grande líder aí desse quilombo, foi morto, né? Uma coisa muito triste, porque ele lutava muito pelo direito do negro de viver em liberdade e de não ser subjugado, né? Aí ser mandado, escravizado pelos senhores aí das fazendas, os senhores feudais. Bom, então aí vocês estão vendo uma imagem, uma representação de Zumbi, porque não tem foto nenhuma, né? O professor não encontrou foto e eu acredito que não existam imagens reais de Zumbi. Zumbi dos Palmares é certamente a liderança negra mais citada nos livros tradicionais de história. Mas tão relevante quanto ele, na defesa do quilombo dos Palmares, foi sua companheira Dandara, que além de dominar técnicas de capoeira, participava ativamente na elaboração de estratégias de resistência do quilombo. Então, Dandara era a mulher de Zumbi dos Palmares, de Zumbi, né? Ela era casada com ele e ela também guerreava aí a favor da luta contra a escravidão. Vamos ver um pouquinho sobre a Dandara? Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas de capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares. Não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século, por quase 100 anos, né? Ela participava também da elaboração de estratégias de resistência do quilombo. Ela, inclusive, fazia os desenhos, ela desenhava como é que ia funcionar a defesa aí, caso os senhores feudais conseguissem atacar o território do quilombo. Então, ela foi uma figura muito importante dentro do quilombo de Palmares. Embora não existam poucos registros sobre sua existência, o reconhecimento das ações de Dandara contra o sistema escravocrata são hoje reconhecidas. A Lei nº 13.816, de 24 de abril de 2019, inscreveu o nome de Dandara dos Palmares no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Então, olha só que legal, né? A Dandara, assim como o Zumbi, estão nesse livro aqui, nesse livro que conta aí a história das grandes figuras, os grandes heróis e heroínas da pátria. Por quê? Porque eles lutavam aí contra o sistema, né, de escravidão. Então, isso foi muito importante para a história do nosso país, porque com certeza colaborou para que a escravidão chegasse ao fim, né? Vamos prosseguir aqui, então. Vamos fazer uma leitura
né? A gente já fez a leitura, agora a gente vai fazer algumas interpretações do texto que a gente acabou de ler, né? O professor trouxe algumas perguntinhas e vocês vão responder aí em casa e o professor vai ajudar vocês a responder. O que era o Quilombo de Palmares, então? Lembra só, quilombo, o que é o quilombo e o que foi o Quilombo de Palmares. O professor explicou que existiram mais quilombos, né? Mais territórios. Mas o que foi o Quilombo de Palmares? Escreve aí no caderno. Isso, agora deu tempo, caso não tenha dado, depois volta tranquilamente e completa a resposta. Mas, né, o Quilombo de Palmares era uma comunidade de negros foragidos do regime de escravidão, então era o lugar onde eles buscavam aí, sobrevivência e liberdade. Por que os negros fugiam e iam em busca dos quilombos? Essa pergunta é muito fácil, então pensa só. Ele já vinha, né, escravizado lá da sua terra, era forçado a abandonar sua cultura, a se adaptar à nova realidade, não podia praticar a sua religião. Então, por que será que ele fugia? Vamos trazer isso para uma realidade nossa? Por que será que as pessoas fogem, às vezes, de uma determinada realidade? É porque elas estão sofrendo, né? E nesse caso, então, os negros fugiam porque eles buscavam uma vida mais humana, né? Livre do horror da escravidão, porque realmente era algo horrível, né? Eles não viviam bem, eles não ganhavam nada, eles tinham uma expectativa de vida muito baixa e, além de tudo, ainda não podiam continuar com essa cultura, né? E lembrar da sua ancestralidade, né? Das pessoas com quem eles viviam e de tudo que eles aprendiam lá na África. Eles tinham que negar tudo isso e vir para cá trabalhar até a sua morte, né? Quando eles não conseguiam fugir. Quais foram os principais líderes do Quilombo de Palmares? Essa tá fácil, né? Os principais líderes foram Zumbi e Dandara, que era a esposa de Zumbi. Ambos aí lutaram para a defesa desse lugar. E a data do dia 20 de novembro representa qual acontecimento? Lembra lá o que aconteceu no dia 20 de novembro? Para se tornar aí a data do Dia da Consciência Negra? Eu tenho certeza que vocês responderam certinho. Então, o que aconteceu foi a morte de Zumbi dos Palmares. Foi isso que aconteceu lá no dia 20 de novembro e por isso que essa data aí se tornou, né, o Dia da Consciência Negra, porque Zumbi era um grande representante da batalha aí contra os horrores da escravidão. Vamos prosseguir. Agora eu trouxe para vocês um pouco mais do detalhe de como era essa questão aí da fuga dos escravos. Obviamente, como eu já falei, quando um escravo acabava fugindo, o seu dono, né, o senhor lá dos escravos, ele tinha que dar um jeito de procurar esse escravo, porque afinal ele estava perdendo dinheiro, né? Quando o escravo chegava lá da África no navio negreiro, ele pagava por esse escravo, então ele pertencia e acabava aí gerando um prejuízo, né? Então, olha esse anúncio aqui de fuga de um escravo. O nome desse escravo era Fortunato. E vocês podem ver a imagem ali, né? O professor trouxe o texto aqui ampliado para a gente conseguir fazer a leitura de como o senhor aí de escravo, ele colocava a questão do sumiço aí, da fuga do seu escravo. Então, olha o que ele escreveu. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato, 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado, costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro, e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador, e entende de plantações da roça. Quem o prender e entregar à prisão, tem que avisar, no caso, na corte, ao seu senhor e receberá a recompensa de 250 mil réis. Naquela época, a moeda, né, da economia não eram os reais, né, eram os réis. Mas aí tem uma coincidência nos nomes, por isso é fácil de entender que aí era o dinheiro que se tinha naquela época, né? Então tem alguns termos aí que são um pouquinho complexos, mas dá para ver, né, que o senhor de escravos usou alguns elementos bem específicos. Ele disse aí desde quando o escravo tinha sumido, falou das características, apontou o nome, né, dessa pessoa que fugiu e também aí ofereceu uma recompensa para as pessoas que encontrassem. Isso aí mostra para a gente o valor, né, do prejuízo que era dado ao senhor de escravo quando eles fugiam. Vamos responder agora algumas questões sobre esse assunto aí no caderno. Número 1. Qual foi o objetivo do senhor de escravos ao publicar esse folheto? Então,
Então, o que será que ele objetivava aí, publicando esse folheto aí de busca ao escravo? Fácil essa, né? Quando uma pessoa coloca aí um bilhete oferecendo uma recompensa, né, ele quer encontrar algo que foi perdido, encontrar o Fortunato, né, o escravo que estava foragido. Número 2. Que estratégias Fortunato utilizava para esconder a sua condição de escravo? Que artimanha que ele usava aí para tentar convencer as pessoas de que ele não estava fugido e que ele estava liberto? Lembraram? Conseguiram pensar? O professor vai revelar a resposta para vocês, então. Então, o Fortunato, ele dizia que estava forro. Olha que palavra estranha, forro. Vocês devem pensar, né? Forro, mas será que é aquilo que tem no teto da minha casa? Não, não tem nada a ver. Forro vem de uma outra expressão e o professor já vai explicar para vocês. Olha o exercício número 3. Releia a expressão abaixo. Intitulando-se forro. Por que Fortunato intitulava-se como forro? Lembra da nossa aula de segunda-feira, quando o professor fez aquela brincadeira lá de significado das expressões? Tinha uma palavrinha lá que faz referência ao significado do que eu estou perguntando aqui para vocês. Então vamos ver a resposta? Fortunato intitulava-se forro para convencer as pessoas de que estava liberto, porque havia comprado sua carta de alforria. Então, quando o escravo, ele dizia, né, ele se intitulava-se forro, queria dizer que ele era liberto, que ele tinha conseguido comprar a sua alforria, que era aquele documento, aquela carta que mostrava, né, que comprovava às pessoas de que ele era liberto, que ele não estava em fuga, fugido. Então, um escravo, para ele se movimentar livremente pela cidade, pelos lugares onde as pessoas viviam, ele precisava ter esse documento, porque senão a polícia, né, acabava prendendo e devolvendo ele para o lugar de origem, lá da onde ele fugiu, no caso. Outra expressão aqui que a gente viu lá no texto, o escravo crioulo. Olha essa palavra aí, crioulo. Vamos observar os significados da expressão crioulo? Então eu trouxe aqui alguns que eu encontrei na internet para vocês. Crioulo tem 3 possíveis significados. Primeiro, pode ser o branco nascido fora da Europa. Então, as pessoas brancas que nascem na Europa não são crioulas, né? No caso aqui, aquela pessoa que é branca, que nasce fora da Europa, é denominada aí em algumas culturas como crioulo. Por exemplo, eu não nasci na Europa, eu nasci no Brasil, então eu, dentro dessa perspectiva, seria também um crioulo, né? Número 2, pode ser sinônimo de negro. Né? Então, crioulo também é uma expressão preconceituosa, obviamente, utilizada para se referir aos negros. Inclusive, lá nos Estados Unidos, essa palavra é proibida por lei. As pessoas não podem dizer porque ela é extremamente ofensiva, né, à população negra. E um terceiro significado pode ser sinônimo de mestiço. O que é mestiço? É a pessoa aí, né, as raças que se cruzaram, no caso. Né? Eu já falei também na aula passada que o Brasil aí tem 3 grandes influências, no caso, históricas de cultura para as gerações futuras, né? Que foram os portugueses, os africanos e os indígenas. A mistura dessas 3 raças deu aí o surgimento de povos mestiços, povos miscigenados, que é o nosso caso. Eu, por exemplo, tenho descendência de polonês, da parte do meu avô paterno, mas a minha avó era negra, era africana, tinha descendência direta da África. Então, pensa só, uma pessoa branca, né, que se relacionou com uma pessoa negra e acabou surgindo aí meu pai e toda a parte da minha família, que é uma família de mestiços. Então, a palavra crioulo, ela pode fazer referência a esses 3 significados. E lá no caso do Fortunato, né, diante dos significados que a gente acabou de ver, qual expressão se aplica à situação lá do Fortunato que fugiu ali da casa do seu senhor feudal? Será que ele era um homem branco que fugiu da Europa? Não, né? Porque a gente sabe que a escravidão, no caso, ela só aí era aplicada aos negros, às pessoas negras. Era um sinônimo de negro? Ou era um sinônimo de mestiço? Fortunato era negro, então é a resposta número 2. O significado número 2, que é de crioulo, né? Como sinônimo de negro. Vamos relembrar então agora um pouco o que significa sinônimo? Sinônimo é uma coisa muito importante a gente saber na hora de escrever um texto. Por quê? Porque se a gente não procurar sinônimo das palavras, a gente acaba repetindo várias vezes o mesmo termo, né? Então, é muito importante que a gente saiba o que é sinônimo, para na hora que a gente for construir um texto, produzir um texto, a gente busque palavras que se diferenciem. Porque é muito ruim pegar um texto e ler várias palavras repetidas, né? Então, o sinônimo ele tem essa função de ajudar a gente a não repetir palavras dentro de um texto. Então, sinônimos são palavras que possuem significados idênticos,
ou muito próximos. Uma palavra é considerada sinônimo de outra quando pode substituí-la em diferentes contextos sem que haja alteração de sentido. Então, para ser sinônimo, a palavra tem que ter exatamente o mesmo significado e que não mude a lógica do que está sendo escrito. Então, vamos praticar um pouquinho o exercício de buscar sinônimos? Eu trouxe aqui para vocês algumas palavrinhas, 6 palavrinhas em exato, e também um banco de palavras, onde tem aí alguns sinônimos dessas palavras. Então, vamos tentar encontrar os sinônimos da palavra alegre, começo, bonito, calmo, sumir e achar. Olha as palavras que estão aí no banco de palavras, né? Que são sinônimos dessas que estão embaixo. Desaparecer, início, contente, lindo, tranquilo e encontrar. Então vamos se concentrar ali na primeira palavra. Vocês não precisam copiar, vocês vão só escrever o nome da palavra que é sinônimo, tá? Então, alegre. Qual dessas 6 palavrinhas é sinônimo de alegre? Ou seja, tem o mesmo significado que alegre. Será que é desaparecer? Desaparecer é sinônimo de alegre? Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Início é sinônimo de alegre? Também não. Contente é sinônimo de alegre? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estou contente hoje. Isso significa que eu estou feliz. Eu estou alegre hoje. Isso também significa que eu estou feliz. Então, a resposta correta é contente. Sinônimo de alegre pode ser a palavra contente. Vamos ver a próxima. Começo. Desaparecer é sinônimo, tem o mesmo significado de começo? Não, né? Início tem o mesmo significado de começo? Ó, o professor vai dar outro exemplo. Ó. Vou começar uma atividade. O começar ali quer dizer que eu vou iniciar, né, a atividade. Então, início é sinônimo de começo. Vamos ver a próxima? Bonito. Essa está super fácil. Será que é desaparecer? Não, né? Eu não falo para uma pessoa, você é desaparecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se eu quiser falar que ela é bonita, não usando a palavra bonita, eu vou ter que procurar uma outra palavra. Ó. Desaparecer, início, contente, lindo, tranquilo e encontrar. Então, eu também, quando eu não quero dizer, por exemplo, bonito, eu posso usar a palavra lindo, porque é sinônimo de bonito. Calmo, pensa aí, o que é sinônimo de calmo? Será que é desaparecer, início, contente, lindo, tranquilo ou encontrar? Então pensa só, hoje eu estou tranquilo, hoje eu estou calmo. As duas palavras são sinônimos porque elas têm o mesmo significado. Então o sinônimo de calmo é tranquilo. Próxima palavra, sumir. Você sumiu ontem. Vamos ver qual a palavra que se encaixa. Você desapareceu ontem. Tem o mesmo significado? Tem, né? Então, o sinônimo de sumir é desaparecer. Um dos sinônimos, é claro. E a última palavra, achar. Qual será que é a única que resta? A gente já usou aqui contente, início, lindo, tranquilo e desaparecer. Desaparecer, início, contente, lindo, tranquilo e encontrar. A única palavrinha que a gente não usou ainda foi encontrar. Será que ela é sinônimo de achar? Vamos aplicar numa frase? Eu achei a minha caneta perdida. Eu encontrei a minha caneta perdida. Tem o mesmo significado? Tem, né? Então, a palavra que é sinônimo de achar é encontrar. Quem colocou isso aí no caderno? Tá certinho. Bom, além dos sinônimos, ainda existem os antônimos, que são as palavras que são opostas, né? Vamos ver qual que é o significado de antônimo. Antônimo é a palavra com significado contrário, ou seja, oposto ou inverso ao de outra. Então, da mesma forma, aqui a gente tem 6 palavras, são as mesmas 6 palavras anteriores, e a gente tem aqui agora antônimos ao invés de sinônimos. Vamos ver quais são os antônimos? Perder, fim, triste, feio, nervoso e encontrar. Alegre. Qual será que é o antônimo, que é o contrário de alegre? Perder, fim, triste, feio, nervoso ou encontrar? Quando eu não estou alegre, quer dizer que eu estou triste. O antônimo de alegre é triste. Começo. Qual é o antônimo de começo? Deem uma olhadinha aí no quadro de vocês, no banco de palavras, né? Para tentar encontrar aí o antônimo, aquilo que é contrário a começo.
Eu estou no começo da atividade, eu estou começando a atividade. Qual que seria a palavra que se encaixaria nessa frase para dizer que eu estou terminando essa atividade? Eu estou no fim. Então, o antônimo de começo pode ser fim, né? Começo, fim. Bonito. Olha que fácil essa. O que é o antônimo de bonito? Aquilo que não é bonito é feio. Isso mesmo, quem marcou isso aí no caderno, acertou a atividade. Calmo. Quem não é calmo é nervoso. Isso mesmo, se vocês colocaram nervoso, está certo. Sumir. Olha aí qual palavrinha se encaixa. Agora tá fácil porque a gente já eliminou várias, né? Sumir é antônimo de encontrar. E a última palavra, achar. Qual é o antônimo de achar? Se eu posso achar algo ou eu posso perder algo, né? Então, perder é o antônimo de achar. Então, a gente viu aí, relembrou o que são sinônimos e antônimos. Para quê, gente? Para eu dizer para vocês que o significado das palavras tem muita importância. Às vezes a gente fala várias coisas que a gente não sabe a origem delas, né? E pode aí reproduzir várias vezes e tem vários significados que a gente não conhece das palavras e às vezes a gente usa sem saber qual é o significado, né? Então, por meio das palavras, comunicamos o que pensamos. Muitas palavras e expressões possuem significados ruins. Vamos observar algumas expressões que não devemos utilizar porque são racistas? Então, o racismo, ele está até no nosso vocabulário, né? Nas palavras, no jeito que a gente se comunica. Tem várias coisas que são faladas diariamente, sem que as pessoas pensem no significado, né? Na origem dessas expressões. E tem muitas coisas que remontam e que vêm lá da época da escravidão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Palavras e expressões racistas que talvez você não conheça. Eu vou ler cada uma delas que estão aqui listadas, depois eu vou falar o significado de todas elas. A coisa tá preta. Já ouviram alguém falando assim? Olha, hoje não tá legal, a coisa tá preta. Aposto que algum de vocês já ouviu. Ai, que inveja branca. Também é algo que eu costumo escutar até hoje. Nasceu com um pé na Amanhã é dia de branco. Tem uma variação dessa expressão que também é amanhã é dia de preto. Isso eu uso falar muito. As pessoas aí no domingo, né, que querem se referir à segunda-feira, falam: ah, eu tenho que dormir cedo porque amanhã é dia de preto. O que será que isso significa, né? Cor do pecado. Às vezes as pessoas usam isso até como elogio. Encontram uma pessoa negra e falam: nossa, que cor bonita, cor do pecado. Isso não é legal, eu já vou explicar o porquê. Doméstica, olha essa, eu juro para vocês que nem eu sabia, até eu fazer essa pesquisa aqui para a aula, eu não sabia a origem da palavra doméstica e acabei descobrindo. Denegrir, já vamos saber também o porquê que ela é uma palavra ruim de ser usada. Cabelo ruim, essa eu não preciso nem explicar para vocês, eu usei no exemplo da aula de formação humana, né, da semana anterior, expliquei essa questão do cabelo ruim para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tem caroço nesse angu. Essa expressão é bastante utilizada para dizer, ó, tem algum problema acontecendo nessa situação. As pessoas usam tem caroço no angu e ela também tem uma relação com uma coisa que acontecia lá na época da escravidão. Nhaca. Quem aí que já ouviu de algum parente, de algum familiar falando assim, ei, Joãozinho, fulaninho aí, você fez uma nhaca hoje. Também é uma expressão aí que carrega algumas coisas preconceituosas. Preto de alma branca. Olha isso daí também, pelo título a gente já pode imaginar, né, o porquê é preconceituosa. Meia tigela. Então, às vezes, alguém fala para vocês, né? Ah, o serviço que você fez aí é um serviço de meia tigela. O que significa isso? Mulata. Essa é uma outra expressão bastante problemática e que é muito usada, né? Por algumas pessoas pensam que essa expressão, ela, inclusive, é um elogio. A gente já vai ver o que ela significa de verdade. Mercado negro, ovelha negra, serviço de preto, isso aqui também é bastante usado. Criado mudo, essa é uma expressão também muito usada e que é muito ruim, né? Não sou tuas negas. Vocês já podem ter ouvido alguém mais velho aí falando isso também. Feito nas coxas. Essa também é uma expressão muito ruim e errada. Chuta que é macumba. Ó, além de preconceituosa no sentido racial, ainda carrega intolerância religiosa junto, né? Samba do crioulo doido.
professor acabou de falar sobre crioulo. Crioulo é uma palavra preconceituosa, a gente não pode usar essa expressão, né? E disputar a negra. Então vamos agora ver detalhadamente o que cada uma delas significa para a gente não usar essas palavras no nosso vocabulário? Então, meia tigela. Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar as suas metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor e medíocre. Mulata. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumento ou de jumenta com égua. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. Então, mulata a gente tem que excluir do nosso vocabulário. Cor do pecado. Até quando eu era um pouquinho mais novo, tinha uma novela que carregava esse nome, né? E ela é muito ruim de ser usada em relação às pessoas negras. Por quê? Porque era utilizada como elogio, né? Mas ela se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião como a brasileira. Não sou tuas negas. A mulher negra como qualquer uma ou de todo mundo indica a forma como a sociedade a percebe. Denegrir, olha essa palavra aí, sinônimo de difamar, possui na raiz o significado de tornar negro como algo maldoso e ofensivo. Inclusive, uma tendência no vocabulário agora é que a gente pega e ressignifica essas expressões que são ruins, né? Até um tempo atrás, por exemplo, quando você se referia a uma pessoa negra com a palavra preto, era algo considerado preconceituoso, né? É claro que de algumas pessoas vindo dessa expressão também é, mas hoje as pessoas estão ressignificando a expressão preto e preta para poder dar uma nova cara a essa palavra e não tornar mais ela ofensiva. Até porque, né? Se alguém chega, por exemplo, para mim e fala, professor Fernando, você é branco, eu não vou me ofender. Do mesmo modo que uma pessoa que é negra, quando a gente chega para ela e fala, olha, você é preta, né? Você é preto. Também não deveria existir uma relação da cor preta com a ofensa. Então, por isso que denegrir, né, quando fala sobre algo negro no sentido pejorativo, é algo ruim. A coisa tá preta. Também é mais uma expressão que usa a palavra preta de uma forma negativa. Serviço de preto, né? Se refere àqueles tipos de serviço que as pessoas falam que seriam serviços de pessoas negras. Também está relacionado lá com a época da escravidão. Mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra. Tem até aquele livro negro lá na escola, né, que todo mundo morre de medo de assinar. Então, toda a palavra negra ela é utilizada no sentido pejorativo, no sentido que faz relação ao negro, à cor preta, como algo negativo. Também aí cria no nosso imaginário a ideia de que o preto é o errado, que o negro é o errado, e esse pensamento era o mesmo que sustentava a ideia de que os brancos eram superiores que os negros, tá? Por isso que a gente precisa eliminar essas palavras do nosso vocabulário. Inveja branca. O que é inveja branca? Quando uma pessoa fala assim, olha, eu tô com uma inveja branca de você, como se o branco ali fosse colocado como algo bom, né? Enquanto que a inveja preta seria algo ruim. Inveja é inveja em qualquer situação, né? Não é bom nem branco nem preto. Então, a gente precisa também eliminar essa expressão. Amanhã é dia de branco. Essa expressão aí tem um monte de explicação, né? Mas tem a ver aí também com aquelas profissões que eram destinadas às pessoas brancas. Criado mudo, essa pode ser que vocês não saibam. Sabe aquela mesinha que fica do lado da cama que algumas pessoas têm em casa? Então, chama-se, né, popularmente aí de criado mudo, mas é algo errado, porque ela se refere àquela época onde os escravos tinham que ficar paradinhos assim, do lado da cama do seu senhor, às vezes segurando um copo de água, mudos, né, para que quando o senhor bonitão lá folgado acordasse, ele não precisasse ir lá buscar a sua água, ali já estava o escravo preparado para dar a aguinha para o seu senhor. Então a gente precisa eliminar essa palavra aí do nosso vocabulário também. Doméstica. Por que doméstica é uma palavra errado? Porque as mulheres, lembra que o professor falou que as mulheres geralmente iam trabalhar na casa das senhoras? Então, quando essas mulheres chegavam lá, a ideia que as pessoas brancas tinham sobre elas é que era como se elas fossem selvagens, animais selvagens. Então, eles acreditavam que eles tinham que domesticar aquela mulher, ensinar aquela mulher a se portar bem. Então, por isso que a expressão doméstico é uma expressão preconceituosa, porque também se refere ao fato de tentar aí, domesticar pessoas negras quando pensavam, né, que eram pessoas selvagens. Nasceu com o pé na cozinha, também tem tudo a ver aí com a questão de que a mulher negra é sempre associada aos serviços de casa, né, aos serviços domésticos. Barriga suja, né? Quando uma mulher negra estava grávida, não falava que ela estava grávida, falava que ela estava com a barriga suja, porque ela carregava uma criança negra dentro de si. Essa expressão eu confesso para vocês que eu não escutei, mas pode ser que muitas pessoas ainda utilizem isso.
Cabelo ruim, o professor nem precisa comentar, né? Como se existisse uma qualidade no cabelo das pessoas. Feito nas coxas, por quê? Porque os escravos faziam lá peças de argila, né, moldadas, e eles usavam as coxas para moldar a telha. Então, também se refere aí a um trabalho que era feito por pessoas negras. Samba de crioulo doido, aí liga a ideia de que o samba tem a ver com as pessoas, né? O professor já explicou a questão da expressão crioulo. Crioulo, negão, neguinho, essas palavras todas aí que são usadas para se referir às pessoas negras também são todas preconceituosas. Olha a expressão aí, tem caroço nesse angu. Por quê? Porque como os negros e negras não se alimentavam bem na época da escravidão, muitas vezes eles tinham que esconder o alimento para que eles pudessem comer, né? Então eles escondiam algumas coisas embaixo do angu, que era o alimento dado aos negros. Nhaca. Nhaca faz referência a um lugar da África, que é usado negativamente aqui para se referir a algo que é feito de uma forma ruim. Preto de alma branca, quer dizer assim, que para uma pessoa negra ser boa, ela teria que ter uma alma de branco. Também aí a lógica do preto e branco como algo oposto. Macumbeiro, galinha de macumba, chuta que é macumba, tudo isso é intolerância religiosa, porque fala mal sobre uma religião aí de origem africana, né? Bom, crianças, estamos chegando ao fim da nossa aula, vamos ver se a gente conseguiu alcançar os objetivos? Então a gente entendeu o que foram os quilombos e quem foram os seus principais representantes, né? Que foi Zumbi dos Palmares e Dandara. A gente fez a leitura aí e a interpretação de textos, a gente relembrou o conceito de sinônimo e antônimo, exercitou isso, a gente também conheceu as expressões que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário, né? Não falar mais isso, para poder tornar a sociedade menos racista. Essa tarefa de casa aqui para vocês vai ser uma tarefa muito fácil. O professor disse várias expressões para vocês, né? Então vocês já devem ter ouvido isso também em casa, vocês devem conhecer talvez pessoas que falem isso, porque eu também conheço, né? Então a tarefa vai ser o seguinte, quando vocês ouvirem alguém falando sobre essas expressões aí, vocês podem corrigir essas pessoas e falar, olha, essa expressão não é legal, não é bacana, não utiliza porque ela é preconceituosa, né? Vocês também podem pesquisar essas expressões na internet, porque tem muitos vídeos que falam sobre esse assunto. Bom, crianças, então agora a gente vai aí aguardar a aula de sexta-feira para concluir o nosso assunto sobre o Dia da Consciência Negra, né? A importância de a gente falar sobre esses povos aí que tem tudo a ver com a nossa história, tá? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA, né, que nos acompanham aqui todas as aulas. Todos vocês, muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver o que será? Vamos ver o nosso objetivo da aula? Identificar, comparar e ordenar números racionais, estabelecendo relação de equivalência e de ordem entre eles. Então, hoje nós vamos trabalhar com os números racionais e na forma decimal. Isso, nós vamos trabalhar eles hoje na forma decimal, que são os números decimais. E para isso nós vamos lembrar de uma aula que nós já tivemos também aqui alguns dias atrás, onde nós usamos uma máquina de números. Vocês lembram dessa aula? Então a professora trouxe aqui ó, a máquina de números para a gente olhar, tá bom? Vamos ver ela? Então tá aqui na mesa, aí vai aparecer para vocês aí a telinha da máquina de números, né? Agora vamos ver aqui na mesa da professora. Então aqui está a mesma máquina de números, né? Aquela que a gente usou alguns dias atrás, com centena, dezena, unidade, décimos, centésimos e milésimos. Então a vírgula, né, fica sempre após a unidade, porque os números que vierem depois são números que são menores que a unidade, né? São bem pequenos. Então aqui é 1/10 da unidade, aqui é 1/100 da unidade, aqui é 1/1000 da unidade. Ok? Muito bem. Vamos lembrar lá naquela aula que a gente montou alguns números, né? Vamos ver lá, a professora vai montar aqui com alguns números para vocês. Então, vamos colocar aqui, ó, número 1. E aqui a professora vai colocar o número 2. Que número que a professora formou ali? Um inteiro, né? Ou uma unidade e 2 décimos. 1,2, que é um inteiro e 2 décimos. Muito bem. Agora a professora vai montar outro número. Vamos colocar o 2, vamos colocar o 5, vamos colocar o 9. Que número agora foi formado? 2 inteiros, isso, 2 unidades inteiras. 59 centésimos, né? Porque agora a gente está
na ordem final aqui, a ordem dos centésimos. Então, 2 inteiros, 59 centésimos, que é o 2,59. Muito bem, então esse aqui é o número que a gente já sabe ler e escrever, né? Ótimo. Agora vamos ver outro número. Deixa eu tirar todos esses algarismos daqui e vamos colocar agora outros números. Vamos colocar agora só números na parte aqui dos décimos. 8, o 0 vai ficar na unidade inteira. 7 e 1. Muito bem, agora que número que foi formado? Não temos nenhum inteiro, então eu não posso dizer nada de inteiros. 871 milésimos. Isso, a gente tem que ler o número todo até a última casa onde ele foi colocado, né? O último algarismo aqui. Então, é 871 milésimos. Muito bem, então esses números aqui que a professora usou com vocês agora na nossa atividade aqui foi só para lembrar a escrita e a leitura do número que a gente fez lá na máquina de números. Vocês devem ter essa máquina de números aí na casa de vocês, né? Então, trabalhar com a máquina de números, colocando algarismos ali nas ordens, né? De qualquer ordem, e ler é uma forma da gente aprender a ler e a escrever números, tanto inteiros quanto os números decimais. Então, pratiquem na sua casa, tá bom? Essas formações de números igual a professora fez aqui, beleza? Muito bem. Mas hoje nós vamos trabalhar com a ideia de grandeza do número, né? Qual é o número que é maior, qual que é o número que é menor? Existe uma ordem para a gente trabalhar com os números também, nos décimos, centésimos, milésimos? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E para isso nós vamos fazer uma atividade que vai aparecer aí na telinha de vocês. Vamos ver? Então aí está aparecendo alguns pares de números, né? 1, 2, 3 pares de números. Esses pares numéricos nós vamos estar comparando. Assim, olhando numa primeira vista, no primeiro par, qual o número que você acha que é maior? Qual número você acha que é o maior daqueles dois que estão aparecendo aí nesse primeiro par de números? 2,46, 1,58. Ou, se a gente for ler o número certinho, vai ser 2 inteiros, 46 centésimos, 1 inteiro, 58 centésimos. Então, a gente vai ter que aprender a olhar, né, para os números também na forma que eles são escritos. Qual dos dois vocês acham que é o maior deles? Então, guarda aí na cabecinha por enquanto. Agora, vê o segundo par de números aí. O par que é 25 centésimos e 2 milésimos. Estão olhando? Qual deles é o maior? Muito bem, então guarda na cabecinha aí. Agora, vê o terceiro par. 0,414 milésimos, 0,441 milésimos. Qual dos dois é o maior? Então pensa e guarda aí na cabecinha para você. Agora nós vamos fazer aqui na mesa uma comparação desses pares numéricos. Numa espécie de tabuleiro, né? Que a professora montou aqui para vocês, que vocês vão ver agora e vai aparecer para vocês o tabuleiro, né? Essa tarjeta, esse tabuleiro, né? Parecido com a nossa máquina de números. Só que aqui a gente não tem a centena, dezena, unidade. A gente só tem a unidade e a parte decimal. A unidade e a parte decimal. Porque a gente vai trabalhar com números somente até a unidade. Nós não vamos trabalhar com números maiores hoje. Então, nós vamos usar esse tabuleiro para fazer a comparação. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui primeiro. Nós vamos comparar aquele primeiro par de números que apareceu lá. Que era qual par de números? Lembram? 2,46? Então, vamos lá colocar. 2 inteiros, 4 décimos, 6 centésimos. E depois o outro número era qual? Vocês lembram? 1,58. Muito bem. Então, 5 décimos e 8 centésimos. Opa. Muito bem. Então, aqui nós temos os dois pares numéricos que apareceram lá na nossa telinha. Quero dizer, vamos olhar para os dois pares numéricos.
Bem, qual deles é o maior? Bem, para a gente descobrir qual é o maior, a gente sabe que o maior sempre é aquele número que tem na frente, né? Que é maior, né? Bem, na unidade dá certo, né? Para a gente fazer assim. Então, vamos olhar lá, na unidade. Sempre comparando ordem a ordem. Ordem a ordem, ordem a ordem, tá bom? Não podemos comparar essa ordem com essa aqui, não dá certo não. Temos que comparar ordem a ordem. Então, nós temos que colocar o nosso olhinho nas ordens que são correspondentes. 2 unidades, 1 unidade. Qual que é a maior? Isso, 2 unidades, porque eu tenho 2, né? Uma a mais que aqui, então esse aqui é maior, porque tenho 2 unidades. Então, existe um símbolo, que a professora vai mostrar aqui numa tarjeta agora para vocês também, aqui embaixo, ó. Essa tarjeta aqui, ela explica os sinais matemáticos que a gente tem para as operações. Nós não estamos fazendo operação aqui, mas eu preciso trabalhar com vocês os sinais. Nós temos 2 sinais aí importantes. O menor e o maior, que é esse sinal que a gente vai usar. Depois o igual ou diferente, depois numa outra oportunidade nós vamos trabalhar também. Mas hoje nós vamos trabalhar só com o maior e com o menor, tá? Então, esses 2 sinais aqui. Então, a professora já mostrou, agora vamos colocar ela aqui do ladinho, essa tarjeta. E aqui estão os 2 sinais, tá bom? Os 2 sinais que a professora tem aí. Este é maior, que é meio verdinho. Este é o menor. Professora, como é que dá para a gente distinguir esse maior e esse menor aí? Fica difícil, né? Porque os 2 são parecidos. Já vamos mostrar para vocês como que a gente distingue. A gente tem que entender agora que, para a gente usar qual dos 2 aqui, ó, nós temos que colocar um dos 2 aqui nesse círculo do meio. Para a gente aprender a ler a grandeza do número na relação da comparação de um com o outro. A gente usa esses 2 símbolos. Ou um ou outro. No caso aqui, como a gente descobriu que esse aqui era maior, porque 2 unidades vale mais que uma, eu tenho que pegar, a minha leitura vai ser assim, este número é maior que este número. Então, se este número é maior que este número, o símbolo é este aqui, que é o símbolo do maior. Então, vejam lá, como é que eu leio aqui, ó? 2 inteiros, 46 centésimos, maior que 1 inteiro, 58 centésimos. Então, 2 inteiros, 46 centésimos é maior que 1 inteiro, 58 centésimos. Este símbolo é maior porque a gente lê assim, né, na leitura da nossa esquerda para a nossa direita, ok? Bem, esse símbolo do maior, se eu colocasse esse aqui, estava errado? Sim, estava errado. Por quê? Porque esse é o símbolo do menor, então esse aqui eu não posso. Professora, como que a gente distingue os 2 símbolos? Então, olha, a professora vai mostrar aqui na tela para vocês vão acompanhar agora, daqui a pouquinho aí, eu vou escrever os 2 símbolos aqui, ó. O símbolo do menor, deixa a professora desenhar bem bonitinho aqui, e o símbolo, deixa a professora apagar que ficou torto, o símbolo do maior. É uma espécie de boquinha aberta, né? Vamos considerar assim. Como que eu sei que é maior e menor? Então, olha o que a professora vai fazer uma espécie de associação aqui. Entre o número 4 e o número 7. Estão vendo o número 4 e o número 7? Nós temos 2 números aqui. Deixa a professora colocar assim um risquinho no meio para não confundir com o 47. Então, eu tenho o 4 e tenho o 7. O 4 é menor que o 7, não é? Então, olha que interessante que a professora vai explicar para vocês. É como se fosse um macetinho. Ó, eu vou colocar um risquinho aqui e vou colocar um risquinho aqui. Esse sinal de menor ficou parecido com qual número? Olha lá, vou dar uma viradinha aqui para vocês poderem observar. Isso, olha aqui, olha, ficou parecido com o 4, né? Olha, então, o sinal de menor, se a gente quiser comparar os 2 e se confundir na hora, a gente coloca esse risquinho ali, ó, para dizer, esse aqui parece um 4, então ele significa menor. Esse aqui parece que número?
Parece um 7, então esse número aqui, esse símbolo aqui significa maior. Então vamos tirar agora esse risquinho dali deles, porque esse risquinho não existe, né? A professora só colocou aqui só para fazer uma associação. Deixa eu apagar eles aqui e fazer de novo. Não vai ficar feia a nossa letrinha aqui no 4. Vou fazer de novo a letrinha. O símbolo do menor e o símbolo do maior. Então, este é menor, né? Este aqui é o símbolo do menor, menor que, né? Este é o símbolo do maior, maior que. Então, menor e maior, associando com o 4 e com o 7, tá bom? Só para vocês poderem não esquecer da leitura, tá bom? Ótimo. Então, esse daí é o símbolo, para vocês não esquecerem. Agora, a professora vai mostrar para vocês aqui, ó, de novo, da nossa comparação dos dos primeiros números aqui. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu vou colocar o símbolo do maior e do menor, eu tenho que olhar onde está o maior número e mostrar a boquinha aberta aqui, ó, do símbolo para esse número maior. Então, no caso aqui, a boquinha aberta, né, digamos o símbolo com essa boca aberta, ficou virado para o maior. Então, aqui, 2,46 é maior que 1,58. Mas vamos trocar de lugar os dois agora? Vamos trocar de lugar. Vamos pôr para cá esse. Vamos pôr para cá este. Trocamos de lugar. Vou manter o símbolo? Não! Agora, onde que está o maior número, que é o 2,46? 2,46. Tá aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou virar a boquinha para o número maior. Agora, como que eu leio? Agora eu leio assim, ó. 1,58, 1 inteiro e 58 centésimos é menor que 2 inteiros e 46 centésimos. Então, esse símbolo vai ser sempre virado com a boquinha para o lado onde está o número maior, ok? Entendido isso? Tá bom. Agora vamos para o outro número, que nós tínhamos outro par de número lá, que era o número 0,25. Vamos pegar aqui os números, colocar aqui. 25 centésimos e 2 milésimos. Então, 2 centésimos, desculpe, não é milésimos. Então, 0,25, que é os 25 centésimos, e os 2 centésimos. Agora, vamos lá. Unidade com unidade. Opa, igual. O que acontece agora, professora, quando as duas são iguais? Agora eu não posso olhar para ela. Se são iguais, eu tenho que ir para a vizinha. Isso, se essa aqui é igual, eu não posso olhar para ela, eu tenho que olhar para a vizinha. A vizinha são os décimos. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 0. Qual é o maior número? E esse aqui, né? Esse aqui é o menor. Então, esse aqui é o maior número. Vamos pegar o nosso símbolo do maior que e virar a boquinha para ele. Porque, ó, 25 centésimos é maior que 2 centésimos, ok? Muito bem? Beleza. Vamos para o outro número agora? Vamos lá comparar o outro. Vamos tirar esse par de números e vamos pegar o outro par, que era o 414 milésimos. Vamos colocar aqui 414 milésimos. Vamos colocar os números agrupadinho, bonitinho aqui na nossa máquina. E o 441 milésimos. 0, 4, 1. Veja, a professora usou exatamente os mesmos algarismos. Estão vendo? 4 e 1 e 0, 4 e 1 e 0. Só que eu troquei a ordem, né? O lugar deles aqui nas ordens eu troquei. Vamos analisar agora essa comparação dos números aqui. Primeiro, opa, igual. Se são iguais os primeiros, eu vou passar para o vizinho. Vizinho. Opa, iguais. Não posso vir aqui. Onde que eu vou? Para o vizinho. Agora aqui. Quanto tem aqui? 1. Quanto tem aqui? 4. São iguais? Não, são diferentes. Então, qual é o maior? O 1 ou o 4? Isso, o 4. Então, a nossa boquinha vai virar para o lado do número maior. Como que a gente lê? 414 milésimos menor que 441 milésimos. Então, esse símbolo significa menor que.
mas a boquinha está virada para lá porque este é maior que esse. Lembra que se eu trocar de lugar o sinal muda? A professora já fez essa experiência aqui no início com vocês, né? Então, quando eu olho nos primeiros, é o mesmo algarismo, eu pulo para o segundo. É o mesmo algarismo, eu pulo para o terceiro. Se aqui fosse o mesmo algarismo, se fosse assim, ó, vamos tirar aqui ó, 1, vamos colocar o 4, vamos colocar o 2 aqui agora. Se fosse assim, o terceiro igual, opa, vamos para o outro. O outro agora, se for igual, ele não é nem maior nem menor, ele é igual, né? Aqui teria que ser igual. Mas agora vamos ver, 2, 1. Qual é o maior? Isso, o algarismo número 2 no milésimo é maior que esse 1 no milésimo. Então, agora eu vou trocar este por este. Agora, como que eu vou ler? 442 milésimos maior que 441 milésimos. Ok? Compreendido isso? Muito bem, então veja, essas comparações que a gente fez, né, usando essa máquina aqui, esse tabuleiro, foi para a gente aprender a ler essa sequência da grandeza entre dois números, quando eu comparo dois números, né? E eu vou usando os símbolos. E agora, para a gente poder trabalhar, né, com essa ideia, nós vamos fazer um jogo. Vamos ver na telinha qual é o jogo? O jogo se chama escalada decimal. Nossa, esse nome, né, escalada, significa subida, né? Então a gente vai trabalhar aí, andar aí com esses números aí nessa espécie de pirâmide que está aparecendo aí do ladinho para vocês. Então vamos ver aí como que é o jogo. O objetivo do jogo é pegar a estrela que está no topo da escada, né? Lá nessa escala lá em cima tem uma estrela, dá para vocês verem que tem uma estrela, né? Depois do primeiro lugar, ou seja, quem chegar no primeiro lugar pega a estrela. O objetivo de aprendizagem é comparar e ordenar números decimais. A gente vai jogar sempre em dupla, né? As duplas que vão estar jogando esse jogo sempre de 2 em 2. Então temos que ter vários tabuleiros igual esse que está aí do ladinho aparecendo para vocês. Vamos ver as regras? Os alunos decidem quem vai começar, então, para o ímpar, ou 2 ou 1, enfim, qualquer uma dessas brincadeiras de escolha a gente pode usar. Todas as fichas estão viradas para baixo. Cada aluno deverá escolher uma ficha. Ou então, as fichas podem ficar dentro de um saquinho para ser sorteada. Então, a gente vai poder fazer tanto de um jeito, quanto de outro jeito. Após a escolha, deve-se comparar as fichas. Quem estiver com a ficha com maior número, sobe um degrau na pirâmide. Em seguida, cada jogador fará o mesmo, então na sequência, né? Um atrás do outro, desse mesmo jeito, até que alguém chegue lá em cima. Para comparar as fichas, os alunos podem utilizar a reta indicativa de ordem, que nós já vamos mostrar para vocês essa reta. Conforme forem subindo os degraus da escada, os números das fichas que eles forem usando, né? Cada ficha que forem usando vai ficando nessa reta indicativa, né? Para deixar ela ali, para não usar 2 vezes o mesmo número. E ganha o jogo quem chegar lá em cima por primeiro, né? Quem chegar lá no topo por primeiro. Muito bem. Mas eu falei para vocês que a gente vai olhar como que é essa reta indicativa. Então vamos ver aí na telinha, vai aparecer agora para vocês a reta. Então a reta é uma reta normal, igual se fosse uma régua, né, que começa no 1 e vai até o 2. Então nesse intervalo de 1 e 2 tem todos esses números aí, estão vendo? Cada risquinho representa um número diferente. A professora colocou alguns números para vocês aí. Vamos ver agora, vamos aumentar aí um deles. Ó, eu ampliei o número entre 1,4 e 1,5. Cada risquinho daquele lá, nesse intervalo que a professora recortou, é esses que estão aparecendo menorzinhos aí, ó. Então, antes do 1,4, tem 1,39. Porque 1,4 é a mesma coisa que 1,40. Bem isso mesmo. E na sequência tem ali, ó, 1,41, 1,42, 43 e assim até chegar lá no 1,49,
que depois pula para 1,5, que também é a mesma coisa que 1,50. Aí continua 1,51, 52, 53 e assim por diante. Muito bem, então aí a professora mostrou para vocês como que é a leitura dessa reta, né? Ela vai nos ajudar aqui no jogo agora. Então vamos olhar aqui agora no jogo, a professora trouxe o tabuleiro aqui na mesa para vocês verem, né? Esse é nosso tabuleiro do jogo. Aqui nós vamos usar agora uns super-heróis para nos ajudar. Nós trouxemos aqui alguns super-heróis, algumas personagens aí dos desenhos animados. As meninas vão ser representadas pelas princesas Ana e a princesa... Como será o nome da outra princesa, vocês sabem? Elsa, né? Isso mesmo. A Elsa e a Anna lá da Frozen, né? Isso, são os personagens daquele desenho animado. E os meninos vão ser representados pelo Homem de Ferro e pelo Capitão América. Então aí os nossos marcadores, né? As meninas, os meninos representados aí pelos nossos personagens animados, né? Vocês já conhecem esses personagens. E aqui a professora tem, né, agora na mesa, além do tabuleiro, a professora tem aqui as fichas numéricas, como o jogo disse, que a gente pode jogar com as fichas viradas para baixo ou com o saquinho, lembram? Então olha aqui na mesa da professora, né, nós temos aqui os números, esses números que podem ser em forma de fichas numéricas, essas fichas numéricas podem estar, né, viradas para baixo e vão se sorteando as fichas, então isso também pode acontecer, tá? É uma possibilidade, ou dentro de algum saquinho, né, para ser sorteado. A professora vai usar o saquinho porque a nossa reta aqui que a professora vai usar para o jogo, ela é pequenininha, tá vendo? E aqui na mesa não consigo usar aquelas fichas grandes em cima de uma tabela, né, de uma reta muito grande. Então a professora fez pequenininho, mas talvez na sala de aula, na escola, vocês consigam usar os números maiores. Muito bem, então todos os números no intervalo daquela reta que vocês viram estão aqui dentro do saquinho de plástico da professora. A professora vai sorteando aqui e os nossos personagens representando vocês vão andando aí na nossa escalada numérica, né? Na escalada decimal da pirâmide aqui, até chegar aqui Vamos ver se são as princesas ou se são os super-heróis que vão chegar e alcançar a estrela. Vamos lá, então? Vamos sortear aqui e começar pelas princesas, né? Vamos dar vez às damas. 1,4. 1,4, vamos colocar aqui em cima para as damas. 1,4. E 1,81. Nossa, e agora, professora? Qual é o maior, 1,4 ou 1,81? Vamos olhar lá na nossa reta indicativa de ordem, lá na telinha, vai aparecer para vocês. 1,4, achem ali, ó, tá bem em cima. 1,81 é depois do 1,8, é um risquinho depois. Quem é maior, 1,4 ou 1,81? Isso, é 1,81, muito bem. Agora vamos fazer os nossos super-heróis subirem aqui no nosso primeiro degrau, né? Ó, os nossos super-heróis estão no primeiro degrau. As meninas ainda não subiram. Vamos de novo sortear mais um par de números aqui. Colocando aqui, vamos colocar aqui, vamos pegar o das meninas, né? Opa, peguei um papel branco, né? Não vale, tem que ser número. Vamos pegar aqui. 1,94. Vamos colocar 1,94 aqui na segunda parte. No segundo número. Para os meninos agora, ou para os super-heróis. Opa. 1,72. Qual é maior? 1,94 ou 1,72? Vamos olhar lá na reta? A reta 1,94, depois do 1,9, um risquinho antes do 1,95, né? Porque antes do 95 vem o 94. Então, é aquele risquinho que está ali aparecendo antes do 1,95 que vocês estão enxergando aí quase no final da reta. 1,72 é 1,7 mais 2 risquinhos. Isso, olha lá, ó. Então, qual é o maior?
1,94 ou 1,72? Isso, 94. Então, as meninas vão subir na escada junto com os meninos. Vamos mais uma jogada aqui. A nossa escolha. Vamos pegar 1,43 para as meninas. Vamos colocar aqui na terceira jogada. E para os meninos, vamos pegar um aqui. 1,64. 1,43, 1,64. Agora, sem olhar na reta, vamos olhar só no número. 1 e 1 é igual, então a gente não pode olhar para ele. Vamos olhar no 4 e no 6. Quem é maior? O 6, ótimo. Então, os meninos subiram. Pronto, vamos subir uma escada aqui dos meninos. Agora, vamos para as meninas. Vamos sortear mais um aqui. 1,97. Agora vamos por os meninos, os super-heróis. 1,37. Agora vamos olhar, comparar. O segundo, né? Porque o primeiro é igual. 9 décimos, 3 décimos. Quem ganhou? Isso, as princesas subiram mais um degrau. Vamos mais um pouquinho para frente. Para as meninas, 1,67. Para os meninos, 1,21. 67 e 21. Quem é maior? Isso, as meninas subiram. Vamos mais uma, dá tempo ainda. 1,76 para as meninas. 1,56 para os meninos. Opa, as princesas subiram mais um degrau. Mais umas, vamos fazer outro sorteio. Opa, 1,22 para as meninas. 1,62 para os meninos. Opa, os super-heróis subiram um degrau. Vamos lá agora, outro. 1,13 para as meninas. 1,63 para os meninos. Opa, eles conseguiram chegar aqui, empataram com as princesas. Opa, tá quase chegando. Quem vai chegar lá por primeiro? Vamos ver. Para as meninas, 1,5. Para os meninos, 1,29. Opa, 1,5, 1,29. Vamos olhar para o segundo algarismo. O 5 ou o 2 que é maior? O 5. Então, as meninas subiram, né? As princesas subiram um degrau. Vamos agora mais um. 1,92 para as meninas. E 1,88 para os meninos. As princesas, né? Porque o 92 é maior que o 88. Então, as princesas subiram mais um degrau. Para as meninas, 1,89. Para os meninos, 1,83. E agora, quase empatamos aqui, ó. 1 e 1 é igual na frente. Vamos para o segundo. 8 e 8 também são iguais. Vamos para o terceiro. 9 e o 3. Qual é maior? É o 9 aqui no final ou é o 3? É o 9. Opa! Então, as meninas ou as princesas conseguiram chegar aqui no topo e pegar a estrela. Muito bem! Parabéns para as princesas! E aí tá, nós jogamos o jogo todo, hoje deu tempo, né? Então, esse jogo assim é um jogo divertido, que dá pra gente brincar com os números decimais, trabalhar na grandeza, né? Quem é maior, quem é menor, olhando sempre na comparação ali dos algarismos, né? De ordem a ordem. E assim vocês vão aprendendo e brincando. E não se esqueçam que lá no site da professora vai estar a tabela, né? Ou melhor, o tabuleiro aqui com os números para você imprimir se você quiser brincar em casa. Beleza? E vamos ver uma problematização agora do jogo. A gente tem uns probleminhas para resolver lá no jogo. Vamos ver? O primeiro problema. No jogo, Maria pegou a carta 1,5 e Mateus a carta 1,52. Quem conseguiu subir a escalada decimal? A Maria ou o Mateus? Isso, foi o Mateus, porque ele tirou a maior carta, né? Embaixo. Peterson subiu um degrau do jogo da escalada decimal, pois tirou uma carta maior que a do Murilo, que retirou
1,95. Quais cartas decimais ele poderia ter retirado? Então pense lá, 1,95 foi do amigo, né? Do Murilo. O Peterson ganhou, tirou mais que ele. Quais são os números maiores que 1,95 no jogo? Vamos ver? Olha, então pode ter sido a carta 1,96, 1,96, ou 1,97, ou 1,98, ou 1,99, né? Que dentro do jogo são as únicas opções que nós temos. Então, nesse jogo ali, né, olhando que nós temos um intervalo de 1 até o 2, nós só podemos ter os algarismos, né, até o 1,99 e o 2, claro, né, que o 2 também poderia ser a nossa jogada também poderia ter o número 2, se a gente pegasse o número 2. E no caso do jogo entre esses dois amigos, quem ganhou foi o Peterson, como já foi dito. Muito bem. Então agora a professora trouxe aqui um resumo de tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje para fechar a nossa aula, né? Que a gente está chegando já quase no final dela. Então esse cartaz que a professora trouxe aqui, né? Ele vai mostrar para a gente, nós vamos estar observando nele todas as aprendizagens sobre os números na grandeza e na ordem que nós trabalhamos hoje. Também nós vamos observar que esse cartaz vai aparecer para vocês aí na telinha daqui a pouquinho também, que vocês vão poder observar com mais propriedade. Então, ali, sistematizando o nosso trabalho, né? O primeiro número, né, que a gente vai olhar para comparar, né, é sempre o inteiro. Sempre vai ser o inteiro. Ou seja, o número que está antes da vírgula. Aquele que está, né, antes da vírgula é o primeiro número que a gente compara. Se, nesse caso, os dois números forem iguais, a gente olha para o segundo. Foi isso que a gente acabou de falar aqui também, né? Olhamos para os décimos, né? Que é o vizinho do nosso inteiro, o primeiro vizinho, né? O primeiro número depois da vírgula. Se esses números forem diferentes, beleza, o maior é aquele que tem o maior algarismos, né? Em valor absoluto. No caso ali, o 7 é maior que o 5. Porém, se forem iguais também esses dois números aí dos décimos, a gente pula para os centésimos, né? Olhando para os centésimos, a gente pula e vê daí qual deles que é o maior em valor absoluto. No caso do exemplo aí, o 9 é maior que o 6 nessa comparação. E se persistir, professora, se tiver aí os milésimos? Se tiver milésimos, a gente vai olhar daí, se der empate nos centésimos, se for o mesmo algarismo, a gente vai para os milésimos e compara daí os milésimos para ver qual deles é o maior, para dar assim aquele número a maior grandeza em relação ao outro que foi comparado. Ok? Muito bem, nós chegamos agora no final da nossa aula. Todo esse nosso trabalho aqui foi para chegar no nosso objetivo. Lembra lá qual era o objetivo da nossa aula? Vamos olhar? Identificar, comparar e ordenar números racionais, estabelecendo relação de equivalência e de ordem entre eles. Então, hoje nós fizemos isso com os números racionais na forma decimal. Outro dia a gente pode comparar com outros números racionais, né? Porque as frações também são racionais, as porcentagens também são números racionais, mas hoje a gente ficou só com os decimais, que são os números que a gente mais lida na nossa vida, ok? Bem, e para tudo isso que a gente aprendeu hoje, tem uma tarefa para fazer. Vamos olhar a tarefa? A professora colocou ali, ó, 4 pares de números. Vocês vão identificar o maior e o menor. E vão pôr o sinal de maior que e menor que entre eles. Igualzinho nós fizemos aqui na nossa aula, né? Lembra que nós fizemos isso no começo? Colocando o símbolo do maior e do menor entre dois números? Vocês vão fazer a mesma coisa nessa tarefa. Aí, na sequência, tem algumas crianças segurando uns cartazes onde você vai colocar esses números que estão aí em cima, né? Que estão aí na tarefa, na parte da comparação. Vocês vão colocar eles em ordem crescente, do menor para o maior. Então, aí, nessa atividade de baixo, vocês vão ter que comparar todos eles. Qual é o menor número de todos e todos? Aquele que tem a parte inteira com menor valor.
E depois vai na sequência, até vocês encontrarem o último número, né? No caso aí nós temos 8 números para serem colocados dentro dessas 8 plaquinhas que as crianças estão segurando. Muito bem? Ótimo, então a tarefa está aí, está super fácil, né? Dá para fazer tranquilamente. E aí se esforça, faz a tarefa, estuda, aprende, que aí você vai, né? Continuando aí a aprender todas as aulas de matemática que a professora coloca aqui, e essa de hoje não seria diferente, tá bom? Se esforça, tá? Não esquece. Depois corrige a tarefa para ver se você acertou. Beleza? A gente vai ficando por aqui, meus amores. Nossa aula terminou, já estou com saudade, mas a gente vai se ver na próxima, tá bom? Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem e vou trabalhar Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos para o tema da nossa aula? Diversidade e preconceito. E os objetivos são refletir sobre a diversidade e como aprendemos a conviver com ela. Respeitar as diferentes formas de manifestar a fé. Para darmos início à nossa aula, eu vou contar para vocês uma história. Só que antes de eu contar essa história para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o autor dessa história. A história é Branquinho o Dognauta, que foi escrito por Diego Albuquerque. Ele aparece nessas duas imagens. Na primeira imagem, ele ainda criança, na época em que ele escreveu esse livro. E depois, na outra imagem, ele já adulto. O interessante desse autor é que ele escreveu essa história, Branquinho o Dognauta, aos 7 anos de idade. Isso mesmo, em 1981. E por conta dessa história dele, ele entrou para o livro dos recordes, isso, para o Guinness Book, como o autor brasileiro mais jovem. Interessante a história dele. E agora eu vou contar para vocês essa história fascinante sobre Branquinho o Dognauta. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos à história? Era uma noite quente de verão e eu estava passeando pela Praça General Osório. Aí, de repente, apareceu um disco voador. Mas que depressa me escondi atrás de uma árvore para ver o que ia acontecer. A porta do disco abriu e saiu uma faixa de luz de lá de dentro. E desceu pela faixa de luz um cachorro todo branco, que tinha as orelhas no lugar dos olhos, os olhos atrás da cabeça, o rabo do lado do corpo, usava um capacete e andava em pé. O disco voador foi embora e eu cheguei perto dele. Ele era mansinho, lambeu minha mão, abanou o rabo de alegria e eu levei o cachorro para minha casa. Como ele era todo branco, ficou se chamando Branquinho. No dia seguinte, levei o Branquinho para dar um passeio. Logo que chegamos na rua, foi a maior confusão. Juntou um monte de gente curiosa, querendo saber por que ele era tão diferente. Resolvi levar o Branquinho no veterinário para consertar a cara dele. Afinal, para poder viver em paz aqui na terra, Branquinho tinha que ter uma cara de cachorro da terra. Senão, ninguém ia dar sossego a ele. O veterinário teve a maior surpresa quando viu o Branquinho. Olhou de um lado, olhou de outro, virou o bichinho de cabeça para baixo e achou também que era melhor operá-lo logo. Foi assim que o Branquinho ficou com o olho no lugar, as orelhas no lugar, o rabo no lugar e andando nas 4 patas como todos os cachorros.
Só que durante a operação aconteceu uma coisa que ninguém sabe como foi que aconteceu. O branquinho ficou todo preto e aí eu tive que mudar o nome dele para Pretinho. Quando eu cheguei em casa, o telefone não parava de tocar. Eram pessoas que tinham ouvido falar da história e queriam ver o branquinho, quer dizer, o pretinho. Como será que a notícia se espalhou? Até que chegaram os cientistas da NASA lá em casa e pediram para examinar o pretinho. Olharam de todo jeito, com umas lentes enormes, e no final disseram: não há dúvida, este cachorro é um dognauta e veio do planeta Plutão. Aí os cientistas foram conversar com o veterinário que operou o branquinho, quer dizer, o pretinho. Queriam que fizesse umas investigações interplanetárias e ele aceitou, porque achou que ia ficar muito famoso e rico. E o veterinário foi mandado para Plutão, uma nave espacial. Quando a nave chegou lá, o veterinário viu que todos os habitantes de Plutão eram dognautas, igual ao pretinho. Os dognautas ficaram muito espantados quando o veterinário chegou, juntou uma porção deles para ver aquele cara diferente, que não tinha orelhas no lugar dos olhos, nem olhos atrás da cabeça e nem rabo do lado do corpo. Resolveram então que iam pegar aquele bicho esquisito, que era o veterinário, e operá-lo para que pudesse viver sossegado no meio dos dognautas. Depois da operação, o veterinário, que estava morrendo de medo, resolveu fugir. Entrou correndo na nave espacial e voou para a Terra. Quando chegou aqui, o veterinário, que tinha virado dognauta, foi levado depressa para um hospital para ser operado. Aí o médico operou. E sabe o que aconteceu? Ele virou um cachorro. Vocês viram que história interessante? Um dognauta aqui na Terra. E vocês viram como que ele foi recebido pelo menino da história? Será que o menino da história se preocupou pelo fato de ele ser tão diferente? Achou estranho, mas aceitou o novo amigo. Levou para casa, tratou com todo amor, com todo carinho. Porém, as outras pessoas não gostaram nada do que viram e queriam modificá-lo para que ele ficasse igual a todo mundo. E na nossa sociedade, será que não acontece o mesmo? Será que o diferente nos causa medo, nos causa repulsa, às vezes queremos afastar, queremos que não exista mais, queremos exterminar, ou mesmo modificar a forma de pensar, de agir ou cultura daquela pessoa? Foi o que aconteceu com o branquinho, que depois virou pretinho. Para viver em paz aqui na Terra, ele precisou ficar igual aos outros cachorros. Será que na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa escola, também não queremos isso? Que todo mundo seja igual a nós, da maneira como pensamos? Vamos refletir 3 questões sobre essa história e eu quero que você pense aí em casa. Primeira questão: como agimos com as pessoas que pensam diferente de nós, que têm cultura diferente da nossa e professam outra fé diferente da nossa? Pense aí, o que você acha? Como que você percebe isso? Você já viu pessoas serem discriminadas ou às vezes até agredidas por conta da sua cultura, da sua fé, da religião que tem ou que não tem, ou até mesmo pela cor da sua pele? Segunda questão: para vivermos em paz, precisamos ser todos iguais? Impossível ser todos nós sermos iguais. Somos diferentes, tanto no externo
como no interno. Então, será que precisamos ser todos iguais? Com certeza você falou que não. Acredito que você tenha dito que não. Muito bem. Terceira questão para refletirmos. O que precisamos para viver em paz? Se sabemos que não somos todos iguais, que vivemos numa diversidade incrível, então, o que precisamos para viver em paz? Agora, eu vou trazer para vocês algumas manchetes que mostram que ainda nós temos muito que aprender sobre viver em paz, sobre termos uma cultura de paz no nosso país, na nossa sociedade. São manchetes que indicam a intolerância, a violência, coisas que não podemos mais admitir aqui na Terra, aqui onde moramos, na nossa cidade, na nossa escola, no nosso bairro. Vamos ler a primeira manchete. Centro Espírita é atacado e tem mais de 50 imagens destruídas. Aqui é nítida a violência contra um templo. Nós já estudamos, nós já vimos, vocês já viram aqui nas aulas de formação humana a importância que tem os templos para cada religião. Então vocês imaginem a tristeza das pessoas que comungavam dessa fé, da fé espírita. Próxima manchete. Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. Criança é do candomblé e foi agredida na saída do culto. A avó iniciou campanha na internet e recebeu o apoio de amigos. Uma criança como você, 11 anos, foi agredida por conta da sua fé, da sua religião. Próxima manchete. A intolerância religiosa na visão de muçulmanos que vivem na periferia de São Paulo. Os frequentadores da mesquita em Embu das Artes relatam histórias de preconceito e resistência. Vocês vejam que todas as manchetes, cada uma fala de uma religião diferente e de contextos todos de intolerância e de violência. Próximo. Cristãos são vítimas de intolerância religiosa e terrorismo. Nós sabemos que existem muitos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos por professarem a fé. E agora a última manchete. Homem é vítima de intolerância religiosa. Um autônomo de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o quipá, boina de uso religioso. Esse que aparece aqui em cima, do ladinho da tela. Teve o seu quipá cortado com canivete por 3 rapazes. Muito difícil, muito triste vermos que no nosso país existem atos como esse. Mas aí vem a pergunta. Vejam lá. Como podemos combater a intolerância religiosa? Então, como é que nós podemos combater essa intolerância, esse preconceito dentro de uma sociedade tão diversa? E o Armandinho, que é um personagem de uma tirinha, ele nos traz uma resposta. O Armandinho, ele é uma criança que tem um bichinho de estimação que é um sapinho e ele sempre conversa com um adulto sobre questões da nossa sociedade. E ele nos traz uma solução. Vamos ver? Muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. Aí o Armandinho pergunta, e tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Olhem só, educação. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo educados para viver numa cultura de paz, de tolerância à diversidade. O nosso objetivo aqui não é ensinar uma religião, não é ensinar um dogma. O nosso objetivo aqui é mostrar a diversidade religiosa e tudo que podemos aprender com toda essa diversidade para podermos viver em harmonia.
E agora nós vamos fazer uma atividade, mandando para o espaço. Essa atividade, como vocês podem ver aqui, nós temos vários foguetes. E alguns desses foguetes estão trazendo mensagens, conceitos que podem nos ajudar e nos ensinar e nos educar a termos um mundo melhor, um mundo de tolerância, de paz, de amor e de respeito. Porém, tem alguns foguetes que estão carregados de outras coisas muito diferentes disso. E eu quero que você aí me ajude. O foguete que tiver a mensagem que não é tão legal assim, que nós não podemos mais aceitar, vai para onde? Para o espaço. Vamos mandar para o espaço, para longe do planeta Terra. Não queremos mais. Vamos lá? Primeiro foguete. Conhecer a história da formação do nosso povo, a diversidade cultural, a história das religiões. Será que isso é importante? Conhecermos a história do nosso povo, a diversidade, a cultura, a história das religiões? Muito bem, para você que disse que sim, que é importante. Então esse foguete fica na Terra. Vamos deixar aqui. Porque ele faz parte. Conhecer a história. Quando nós conhecemos a história do nosso povo, quando nós conhecemos toda essa diversidade e a riqueza que ela significa, nós aprendemos a respeitar. E isso nós tivemos aqui durante várias aulas com vários professores. Segundo, o Estado ter uma religião oficial e obrigar a todos a seguirem essa religião? Será? Nós já aprendemos aqui que o nosso Estado é laico. Nós não temos uma religião oficial. Então, se não temos uma religião oficial, todas as religiões são bem-vindas. Todas elas podem ser professadas à vontade, com liberdade. Então, esse foguete vai para onde? Esse foguete vai para o espaço. Nós queremos liberdade, então não podemos aceitar isso. Foi, não temos mais aqui na Terra, não queremos mais isso. Próximo. Campanhas de combate à intolerância religiosa e incentivo à denúncia de casos de violência. Será que isso é importante? O que vocês acham? Muito bem, é super importante. As campanhas, porque elas nos ajudam a pensar sobre esses temas, a pensar sobre isso. Então, esse foguete fica aqui na Terra. Próximo. Convencer as pessoas a pensarem todas da mesma forma para garantir a paz? Será? Todo mundo pensando igual? Não, né? Muito bem! Vocês aí já estão muito espertos. Então, esse foguete vai para o espaço. Não queremos que todo mundo pense igual e seja tudo igual. Nós queremos diversidade. Próximo. Respeitar as diferentes formas de manifestar a fé. Será que isso é importante para nós? Isso é muito importante. Então, esse foguete fica. Esse não vai para o espaço, não. E o último, diálogo interreligioso. Será que isso é importante? Nós já aprendemos isso aqui. A importância dos líderes religiosos conversarem entre si, conhecerem a diversidade também, para passarem para os seus fiéis. Então, esse foguete fica. Agora nós vamos para a nossa tarefa. Vamos lá? Leia a tirinha do Armandinho e depois responda as questões. Ninguém nasce odiando outra pessoa,
pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigado, Nelson. Primeira questão da nossa tarefa. Releia o primeiro quadrinho da tirinha e escreva se você concorda ou não com a fala do personagem Nelson. Lembre-se de justificar sua resposta. Então, vocês vão reler o primeiro quadrinho e vão ver se vocês concordam ou não e por quê. Próximo. O que você aprendeu com a sua família sobre respeito às diferenças? Pense lá, converse com eles. Se não aprendeu nada, ainda há tempo de aprender alguma coisa. E a próxima questão: quais atitudes suas demonstram que está aprendendo a respeitar as diferenças? Isso mesmo, está aprendendo, porque o respeito às diferenças nós aprendemos dia a dia e durante toda a nossa vida. Retomando o que aprendemos. Hoje nós refletimos sobre a diversidade e como aprendemos a conviver com ela. Respeitamos as diferentes formas de manifestar a fé. Por hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e se forem sair, use máscara. Até a próxima! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Tá pronto meu cordel da água. A cada chuva que cai é uma vida nova que nasce, tanto nas matas como nos mares. Então cuide, porque cada gota que você desperdiça é uma vida que se perde. E dente. Qual delas Aqui, será? escuridão, É o D escuridão. minúsculo. Aqui, chuva, chuva. Temos aqui, duas alho, possibilidades aqui, ó. alho. Duas Aqui palavrinhas que começam com o D dicionário. minúsculo. Aqui, disse. Então, já sabemos que Horário. pode ser uma dessas duas. Aqui, luz. Mas a aqui, próxima luz. letrinha é o E. Morto, vivo, careca, cabelo, cabeludo, careca, morto, vivo, vivo, morto, careca, cabelo, cabeludo. Panela de pressão. Muito bem, crianças. Gostaram